Olá, pessoal. Esse é mais um ShojoCast. E eu não fiz esse vídeo antes por um motivo. Eu estava procurando aqui no meio das minhas caixas ainda, muita coisa eu não desencaixotei, as edições de Paradise Kiss, porque eu queria comentar a nova edição de Paradise Kiss, saiu pela Panini e que eu recebi na semana passada, tá? É, eu não sou uma pessoa muito empolgada com relançamentos. Eu acredito que tão pouca coisa saiu no Brasil até o momento, principalmente quando a gente fala de mangás para o público feminino, shoujo, josei, BL, TL nunca apareceu por aqui, por exemplo, que os relançamentos normalmente para mim têm um gosto um pouco amargo. No entanto, dada a importância de Paradise Kiss, foi o primeiro josei a sair no Brasil, e aí eu fui procurar lá nos arquivos do Shoujo Café se eu encontrava, é, quando eu falei lá de Paradise Kiss, lançamento de Paradise Kiss no Brasil. Então eu achei um post e eu vou deixar os links para vocês no primeiro comentário fixado. Eu achei um post lá de 19 de dezembro de 2006, em que eu comentava Paradise Kiss, né? Então, o lançamento. Como o editor me permitiu revelar com 48 horas de antecedência, o editor era o Alexandre Linares, da Conrad, né? Aqui vou eu. Né? Então, eu tive a honra lá no Shoujo Café, por ser um site especializado em shoujo, voltado para esse nicho, shoujo, josei, enfim, é, de poder comentar aí antes, né, do que seria o lançamento oficial, que Paradise Kiss ia chegar pela Conrad. Né? Então, eu até escrevo num determinado momento do post, Paradise Kiss vem pela Conrad, e caso seja bem sucedido, há 99% de chances de termos Nana logo de enfiada. E no fim das contas, a JBC acabou trazendo Nana para o Brasil. E Nana até hoje, um mangá de maior sucesso da Ayazawa, que é uma mangaka muito querida do público, mas que se encontra afastada já há vários anos, fazendo somente trabalhos esporádicos. E Nana, que é a sua obra de maior sucesso, que teve banda, promoção, filme, animação, etc., está em ato. Eu não sou especialista em Ayazawa, mas já vi gente que acompanha muito a carreira da autora dizer que ela adoeceu, né, uma doença de fundo psicológico, talvez depressão, não sei, né, ninguém sabe bem o que é, e que isso aconteceu ao longo do mangá Nana, então há gente que acredita que ela nunca vai conseguir voltar a retomar Nana. Eu torço para que aconteça. Então, quem muitas vezes reclama, poxa, mas não tem, a autora não termina, né? Isso acontece, pode acontecer por doença, pode acontecer por cancelamento, claro que não era o caso de Nana. Nana, quando foi interrompido, ele estava em vias de se tornar o shoujo mangá mais vendido da história, de superar Hana Yoridango, né? E aí a gente tem que fazer uma dimensionar a coisa. Hana Yoridango já estava encerrado naquele momento em que Nana estava em vias de superá-lo, em vendagens gerais, e Hana Yoridango tinha 36 volumes, 36 ou 37. Não fui checar essas informações, mas é por aí, 36 ou 37, fora todo tudo que gira em torno de Hanoridango, né? Os vários doramas em vários países. Eu sou fã de Hanoridango e sei dos defeitos da série, dos problemas da série, mas eu gosto muito da série. E Nana vinha lá nos calcanhares de Hanoridango com menos de 20 volumes, né? Ainda. Então era uma questão de tempo, mas o mangá foi interrompido e Hanoridango segue tendo uma história depois disso. Mas enfim, então, lá em 2006, a Conrad anunciou a vinda de Paradise Kiss, que na época já era uma série muito famosa, que também teve animação, e a animação foi feita para o Noitanima, que é um bloco de animação que foi criado para animes que seriam voltados para o público adulto, passava já meia-noite, então Paradise Kiss entrou nesse grupo, assim como Honey and Clover e outros animes normalmente derivados, normalmente, nem sempre,
ou originais ou derivados de mangás seinen e josei, ou seja, que seria um recorte mais adulto. Na época que Paradise Kiss foi anunciado no Brasil, eu estava comprando a edição americana. Então, eu queria mostrar, né, as edições. Eu fiquei procurando essa edição aqui, né? Então, essa edição da Tokyo Pop, que foi uma editora fundamental para a divulgação de mangás nos Estados Unidos, porque ela foi a primeira editora nos Estados Unidos a investir nesse formato, né, o formato tanco, e também a abandonar o maldito espelhamento, né? Então, largou o espelhamento, publicou Sailor Moon, fez um grande sucesso e acabou mudando a indústria nos Estados Unidos. Essa aqui é a capa original, né? A primeira capa original japonesa é esta aqui, né? Que está reproduzida no volume americano. A edição da Conrad segue o padrão da primeira edição japonesa. Então, eu até conversei com Alexandre Linares esses dias. Ele disse que foi um dos mangás mais importantes lançados pela editora, porque ele foi um divisor de águas, foi o primeiro josei, foi uma aposta da editora, e que também porque foi um trabalho legal de se fazer, né? Um trabalho interessante de se fazer, da parte da editora Conrad, quem estava à frente, né, desse processo. Comparando a edição americana com a edição brasileira, vocês veem que a gramatura do papel é bem diferente, a edição da Conrad, e eu achei também um post de quando o mangá terminou, né, de ser publicado no Brasil. Vou ler parte deles para vocês. E nesse post, né, que eu falo do final do mangá, eu faço uma avaliação da edição da Conrad, né? Então, olha só. E aí eu começo lá no primeiro parágrafo falando assim: sabe quando a gente fica contente em poder dizer que uma série terminou? Pois é, comprar o quinto volume de Paradise Kiss teve esse efeito sobre mim. A crise da Conrad, e a editora ela veio a interromper publicações de mangá pouco tempo depois, às vezes me deixa com o coração na mão. Afinal, eles demoraram a lançar, mas foram até o fim. Cumpriram o contrato com os consumidores. Será que Paradise Kiss vendeu bem? Espero que sim, pois junto com Tsunade OK, que é um grande mangá, e, a meu ver, né, na minha opinião, um dos melhores shows de mangá que foram lançados no Brasil até hoje. Era o melhor mangá feminino nas bancas brasileiras. Sim, pessoal, o Utena é legal, eu sou uma grande fã de Utena, já disse isso várias vezes, no blog principalmente. Eu adoro, mas Tsunade OK e Paradise Kiss estão em outro nível de discussão. Fazem, né, são mangás mais densos, que fazem discussões mais profundas, até porque o mangá especificamente de Utena, ele é um mangá com um recorte bem mais infantil e que saiu na revista Tchau, né, que das revistas shoujo, né, ela está lá no primeiro degrau, junto com a Ribbon, a Nakayoshi e a Tchau, elas são as três, né, primeiro degrau, então seriam para meninas. O público-alvo principal, prioritário, né, seria para meninas de 9 a 13 anos, mais ou menos, aí depois elas sobem um degrau, deveriam ir, né, para Margareto, para Shokome, para Hana Tuyume, para Lala, mas, né, e se vocês abrirem lá o verbete sobre shoujo mangá da Wikipedia japonesa, tá assim: shoujo mangá é direcionado prioritariamente para mulheres jovens, aí tem parentes menores de idade, mas é lido amplamente por mulheres de todas as idades. Então, esse é um ponto importante. Mas o mangá de Utena, na minha opinião, é uma opinião que eu defendo, posso dar argumentos, se alguém quiser, eu posso fazer um vídeo sobre isso. O mangá de Utena, ele menos interessante para grandes discussões de gênero, o que quer que seja, do que a animação. Mas o assunto não é o tema. Voltemos lá. É preciso colocar cada coisa no seu devido lugar. Enfim, a Conrad lançou para Kiss em formato mais barato, isso é bom, mas a qualidade, o forte da Conrad, ficou comprometida. Então, aqui a gente tem, né? Esse é o volume 1, aqui o volume 2, o volume 3, o volume 4 e o volume 5. Essa, né, as capas da Conrad, né, eu falo assim,
e é preciso apontar os erros. Páginas mal cortadas, por exemplo, as capas eu sempre achei feias, eu realmente não gosto desse modelo da capa, mas são as originais. Então, Paradise Kiss teve várias edições no Japão e as capas originais são essas desse modelinho que a Conrad lançou, que saiu nos Estados Unidos na primeira edição. Porque, como eu falei, eu estava comprando a edição americana quando anunciaram aqui e eu acredito que eu interrompi. Eu até achava que tinha edição americana toda, né? Muito mangá aqui em casa, mas eu acredito que não. Então, por exemplo, o volume 2 de Paradise Kiss americano já está em outro padrão e eu acredito que já seja outra reedição ou outra reimpressão, mas enfim, né? Volume 1 e 2. Obviamente, para que isso foi publicado várias vezes, tem outras versões de capas mais bonitas. Mas não há o que criticar aqui, sei que tem gente que gosta das capas escolhidas. Eu prefiro a capa branca da segunda edição americana, da Tokyo Pop, por exemplo. Então, né, eu fui procurando e fui achando esses posts antigos. O blog tem 16 anos, né, que mostram aí, historiam a história de Paradise Kiss no Brasil. Paradise Kiss, ele tem como protagonista uma garota chamada Yukari. Então, para quem, né, pensar, eu compro ou não compro? Olha, eu recomendo muito. Eu recomendo qualquer coisa de Ayazawa. Eu não sou fã de Nana, mas eu recomendo tudo de Ayazawa, né? E Paradise Kiss é um mangá muito legal, né? Então, Paradise Kiss ele tem como protagonista uma menina chamada Yukari. Ela é uma aluna perfeita, ela vem de uma família muito rígida que espera que ela entre para uma excelente universidade e siga lá, né, a sua carreira acadêmica, talvez, né, tendo uma profissão ou casando, mas enfim, que ela vá para uma grande universidade. E ela se sente muito pressionada por isso. Então, essa menina perfeita, que se esforça para ser perfeita, que é pressionada a ser perfeita, um belo dia ela está na rua e ela é abordada por uma mulher muito alta, muito bonita, né, que é a Isabela, que a sequestra e a leva, né, para mostrar para os seus colegas da Yazawa Gaku, né, que é uma escola de moda, de design de moda, de artes em geral. A Yazawa, ela estudava moda, né, ela fazia faculdade de moda e ela abandonou a faculdade para seguir carreira de mangaka. Então, ela tem essa escola que leva o nome dela, que aparece no mangá Goginsho Monogatari, que é outro sucesso dela, que foi publicado na Ribbon, porque ela foi seguindo o degrau, né? Ela começou na Ribbon e depois ela foi para a Cookie. Então, ela começou numa revista para meninas menores e depois ela vai subindo, aí ela sobe para a Cookie, que é a revista shoujo mais limite ali, para meninas, principalmente no final da adolescência, é onde Nana saiu. Gente que acha que Nana é Josei por causa dos temas. Não. Nana saiu em uma revista shoujo limítrofe, né? Que atrai muito público adulto, mas que é a revista shoujo, né? Que está ali no limite. Então, Paradise Kiss, a escola Yazawa Gaku, ela aparece em Gokins Monogatari. Algumas personagens aparecem também, como a Miwako, né? Que é essa menininha aqui, né, que aparece no volume 3, muito fofinha. Então, eles querem uma modelo, né, porque eles querem lançar uma nova marca de moda, né, uma label, né, um selo de moda, uma grife, enfim. O termo está me escapando agora. Mas eles precisam de uma modelo e eles querem a Yukari para ser a sua modelo. E aí a Yukari conhece o George, que é um rapaz rico, descolado, bissexual. A questão das sexualidades ela é trabalhada ali dentro de Paradise Kiss, às vezes bem, às vezes não tão bem. E o George fascina a Yukari e Yukari fica ali, né, fascinada pela carreira de modelo e fascinada pelo George, e pela primeira vez ela tem um monte de gente em volta dela, né, dizendo o quanto ela é bonita, o quanto ela é legal, porque a família dela é muito mais rápida em apontar seus defeitos, o que ela precisa melhorar para se tornar mais perfeita ainda. A Yukari, ela acaba tendo problemas com a família, né? A família não quer que ela seja modelo.
né? Que carreira é essa? Não foi isso que a gente sonhou? Advogada, diplomata, médica ou esposa de um homem poderoso, sim, mas modelo, não. Então, Paradise Kiss, ele tem como protagonista essa moça e vai acompanhando a carreira dela, a questão, né, de carreira, de escolha, se ela vai se tornar modelo, ou ela vai se enquadrar naquilo que os pais esperam dela, ou se ela vai romper e vai seguir a carreira. Claro, a outra discussão, né, se ela vai ficar com o George, que é o designer, né, que é o desenhista das roupas, ou não vai ficar com o George, também é uma outra discussão. Há quem torça pelo casal, há quem não torça pelo casal. Então, se você comprar a edição da Panini, e eu acho que vale a pena, vem com marcador, né? Normalmente as edições internacionais elas vêm com outros tipos de brinde, mas a edição do Paradise Kiss veio com marcador. O papel é bom, a encadernação é boa e vale a pena. Eu falei, né, algumas questões de Paradise Kiss, né, que faltam para terminar o vídeo. Eu falei da questão das sexualidades, né? A Isabela, ela é uma mulher trans, né? Inclusive na Wikipedia japonesa o verbete, quando fala da Isabela, dá um link para discutir a questão, né, de questões relativas à transexualidade. Transsexualidade não tem a ver com sexualidade, tem a ver com identidade de gênero, como a pessoa se vê, se sente, se como homem ou como mulher se percebe, né? Sexualidade tem a ver com desejo, né? Seja por pessoas do mesmo sexo, por dos dois sexos ou o que quer que seja. Não é um vídeo sobre a sigla LGBTQIA+, e que vai se estendendo a vídeos muito bons que tratam sobre isso. Posso até deixar sugestões da discussão. Mas é interessante porque dentro de um mangá nós temos tanto uma personagem bissexual, que é um dos protagonistas, que é o George, como uma personagem, uma mulher trans, que é a Isabela, né, e que tem seus dramas, embora esses dramas não sejam prioritários. E nós temos um casal, né, nós temos a Miwako, que quer desenhar, né, ela quer ter uma linha de roupas Gothic Lolita, né, ela é uma Lolita, Gothic Lolita não, Lolita, né, porque há vários tipos de Lolita. E o Arashi, que são personagens que têm um relacionamento. As pessoas normalmente focam muito no George e na Yukari, né, que eles vão chamar de Caroline, né, de Caroline, ela vai ser apelidada, mas o Arashi e a Miwako têm um relacionamento muito complicado e que rende boas discussões. O relacionamento da Miwako com o Arashi é um relacionamento abusivo, né? O Arashi ele é extremamente ciumento, ele vai, por exemplo, tem uma cena que ele quebra o celular da Miwako porque ele acha que a Miwako tem interesse pelo Hiroyuki, né, que também é uma personagem que veio de Boquinhos de Monogatari, que é companheiro, que é colega de escola da Yukari, também um aluno excepcional, né, que tem diante de si uma carreira maravilhosa. E esse ciúme do Arashi, é uma das críticas que eu tenho ao mangá, não é tratado de uma forma muito correta pela autora, né? Porque ela romantiza essa questão do abuso. De novo, não é a trama principal. Paradise Kiss é muito mais do que isso. E é até interessante para refletir. Eu fiz um trabalho, né, que eu apresentei numa das jornadas de quadrinhos da USP sobre a questão da cultura do estupro no shoujo mangá ou nos mangás femininos. E aí, Paradise Kiss foi um dos exemplos que eu usei por conta desse relacionamento complicado do Arashi e da Miwako. Mas vocês, se lerem o mangá, poderão ter, né, a própria leitura. Se ler, poderão ter sua própria leitura, sim, leitura no sentido de interpretação sobre a questão. E só concluindo, né, Paradise Kiss não saiu em uma antologia de mangás, então não saiu nenhuma das revistas, daquelas revistas grossonas, né? Não saiu na Feel Young, na Yu, na Beloved. Estou citando as principais revistas Josei, né? Ou na Young Yu, que existia na época e que depois foi extinta, já não existe mais, da família das revistas Yu, só existe a Office Yu agora, né? Foi a única que sobrou dessa família
e a Yu era uma das mais antigas revistas para mulheres, com mangás, e que não era uma revista para mulheres adultas, com conteúdo, né, prioritariamente erótico, né? Porque isso poderia ser assunto para outro, para outro vídeo. Então ela saiu numa revista que é a revista Zipper, que é uma revista de moda. Então, há revistas femininas no Japão, para mulheres adultas, que publicam mangá. Esses mangás que saem nessas revistas para mulheres adultas, né, de moda, de estilo de vida, o que quer que seja, normalmente são mangás que recebem nessa esse selinho de josei. Mas isso é uma outra questão, né? Porque a própria existência do josei, ela é meio que existe, não existe, porque se sabe, né, quem estuda shoujo, isso é dito, né, japonesas que estudam shoujo, questões de mercado mesmo, que as leitoras elas tendem a ser muito fiéis às suas autoras e às suas revistas. Por isso que algumas revistas, quando elas criam a sua versão josei, a Lala, por exemplo, ela coloca na frente um anê, né, de anego, né, é a irmã mais velha. Então, você vai continuar lendo suas autoras queridas, lendo os mesmos estilos de história, mas agora tem algo mais, porque vai ser para um público mais maduro. Então, assim, eu não tenho nenhum problema em afirmar isso. Se por acaso Paradise Kiss tivesse saído em uma revista comum, uma antologia, ele não sairia numa revista josei. Ele sairia na Cook, porque era onde a Ayazawa vai publicar o Nana. Então, se ela não teve problema nenhum em publicar Nana numa revista ainda shoujo, ela não teria problema em publicar Paradise Kiss. As temáticas são absolutamente cabíveis na revista Cook e a gente, às vezes, tem uma ideia muito limitada daquilo que as autoras podem ou não podem discutir dentro das revistas femininas japonesas ou das revistas para crianças. Isso vale para o shonen mangá também, né? Agora, é claro que alguns materiais que poderiam ser publicados na década de 1980, na década de 1970, em revistas shoujo ou shonen, hoje normalmente sairiam em revistas ou limítrofes, aquelas revistas que eu falei, como a Cook, que está ali no limite, a Melody, que está ali no limite, é shoujo, é josei, ela está ali para o público que está em transição, né? Ou elas sairiam em revistas josei, de qualquer maneira. Mas, enfim, Paradise Kiss, neste formato, tem 5 volumes. Eu acredito que é um bom investimento. Se você gosta de shoujo mangá, ou josei mangá, tanto faz, nesse caso, tanto faz, tá? Se você gosta de Ayazawa, se você gosta de uma boa história, se você gosta de moda, que é uma temática que agrada a algumas autoras de mangá, Paradise Kiss é um mangá para você. Então, começou agora, saiu o volume 1, corram, as tiragens da Panini parecem que são ridiculamente pequenas, então pode ser que o mangá acabe logo logo. Então, esse é mais um ShoujoCast. Infelizmente, os comentários eles estão sendo moderados. Eu tive um problema no Facebook. As pessoas com quem eu tive problema no Facebook, o link está no vídeo anterior de Sekai, vocês podem tomar pé ali. Não sei se é uma pessoa, se são várias, acredito que são várias, mas não são tantas pessoas assim. Os comentários que vocês deixarem vão cair na moderação. Normalmente são poucos, esse canal é muito pequeno. Eu sei o tamanho que ele tem e a capacidade, né, que ele tem de atingir pessoas, então eu vou moderá-los, vou me aborrecer certamente com alguns deles, porque são as mesmas pessoas voltando, ou já estão nessa brincadeira há umas 3 semanas, e acredito que talvez continue por algum tempo. Mas é isso, ShoujoCast sobre Paradise Kiss. A edição brasileira está muito boa, eu recomendo, e é uma das republicações que eu acho que foram acertadas, né, no mercado brasileiro. Então é isso. Tchau, tchau para vocês e até a próxima.